ser ruim. Compartimento anterior, compartimento posterior e compartimento medial. Professor, a coxa não tem compartimento lateral? Não. E o que é essa massa muscular que vai se avantajando para a lateral? É uma parte da musculatura do vasto lateral que ocupa a lateralidade da coxa. Mas nós não temos um compartimento lateral para a coxa. Temos apenas o quê? Compartimento anterior, compartimento posterior e compartimento medial. Veja só, no compartimento anterior nós temos 5 músculos, ok? No compartimento medial, 5 músculos. E no compartimento posterior, 4 músculos. 5 e atrás 4 músculos. Quais eram os músculos que foram comentados no compartimento anterior? O quadríceps, não é? 4. São 5, professor. Por que só o quadríceps? Calma, que depois nós falaremos do 5º músculo. Mas inicialmente os 4 do quadríceps. Silêncio. O primeiro, o vasto lateral, o vasto medial, o vasto intermédio e por sobre ele o reto femoral. Então são 4 músculos aqui que formam o quadríceps. De novo, o vasto lateral, o vasto medial, porque ora são músculos grandes, são vastos, o vasto intermédio e por cima o reto femoral. Vejamos na perna que tenho aqui, quais são eles? Coxa, certo? Perna esquerda, compartimento anterior, vasto lateral, é a lateral da perna esquerda, vasto lateral, vasto medial. Se eu tirar o reto femoral, caiu o sarcóide. Se eu tirar o reto femoral, eu tenho quem? O vasto intermédio. Muito obrigado pela gentileza. E eu tenho aqui por cima o reto femoral. De novo, quais são, silêncio, os 5 músculos do compartimento anterior da coxa? Vasto lateral, vasto medial, reto femoral, que eu já estou tirando, e o vasto intermédio. Todos esses músculos, eles saem de onde? Do fêmur e vão para a tíbia, para a tuberosidade da tíbia. Todos exceto o reto femoral. Nossa, professor, por quê? Porque o reto femoral não sai do fêmur. O reto femoral sai do quadril. O reto femoral sai da espinha ilíaca antero-inferior. E isso faz toda a diferença. Você quer ver o porquê? Simplesmente por isso. Vê? Me manda essa perna, por gentileza. Olha lá. Então eu tenho isso aqui, né? Essa estrutura aqui. O membro inferior aqui. A musculatura que a gente está comentando não é a musculatura anterior da coxa? Então eu teria o vasto lateral saindo daqui, o vasto medial saindo daqui, o vasto intermédio saindo daqui. Ou seja, esses 3 vastos saem do fêmur e passam pela patela e vão até aqui, ó, na tuberosidade da tíbia. Só que o reto femoral, ó, o reto femoral, ele não sai do fêmur. O reto femoral sai daqui, ó, do quadril, sai da espinha ilíaca antero-inferior. O que significa o quê? Que todos esses 4 músculos fazem o que com o joelho? Extensão de joelho, não é assim? Só que o reto femoral, por sair do quadril, ele atravessa longitudinalmente a articulação do quadril. E para aproximar o ponto A do ponto B, o reto femoral faz flexão do quadril. Não sei se eu fui claro. Eu vou tentar novamente em mim. De novo. Quais são atenção. Quais são os compartimentos da coxa? Anterior, posterior e medial. Nós estamos ainda no compartimento o quê? Anterior. Quantos músculos eu tenho aqui? 5. Só que 4 deles formam o quadríceps. O vasto lateral, o vasto medial, o vasto intermédio e o reto femoral. Os vastos saem do fêmur.
vão até na tíbia. E o reto femoral sai antes, ele sai do quadril para ir para a tíbia. Então o reto femoral, como ele faz para contrair? Ele tem que aproximar a origem da inserção. Então ele faz flexão de quadril e extensão de joelho. E os demais, todos os outros, fazem o quê? Extensão de joelho, sim ou não? Sim. E aí nós temos que é isso, só o reto femoral que é biarticular, passa pelo quadril e passa pelo joelho. Todos os outros, todos os vastos são monoarticulares, passam apenas por quem? Passam apenas pelo joelho. Tudo bem? Só que foram 4, está faltando um músculo aqui. E qual é esse músculo que está faltando? É o sartório. Vamos lá, vamos colocar o sartório aqui, ó. Olha o sartório. É esse fininho aqui, ó. É o sartório. Tá? Pode ver que ele entra, ele vai vincando aqui, né, para medial. O sartório sai da onde? Também de uma espinha no quadril, só que não é da espinha do reto femoral. O reto femoral saía da espinha ilíaca antero inferior e o sartório sai da espinha ilíaca antero superior, ok? E o sartório se insere aonde? No terço proximal da superfície medial da tíbia, tá? Então, olha o sartório, ele cruza a articulação do quadril e cruza a articulação do joelho também. Então, o sartório faz o quê? Flexão de quadril. Só que ele não estende o joelho, porque ele passa atrás do eixo. Ele faz o quê com o joelho? Flexão do joelho. Tudo bem? Então, esse é qual? O sartório. O quinto músculo do compartimento anterior. De onde o sartório sai? Do quadril. Para onde o sartório vai? Para a tíbia. O que ele faz? Flexão de quadril e flexão de joelho. Tudo bem? Ótimo. Qual é o próximo músculo? Vamos achar o próximo compartimento, que é o compartimento o quê? Medial. Veja, vamos para o compartimento medial, para a parte interna da coxa. Quando vocês vão na academia e trabalham o quê? Cadeira adutora. Compartimento medial, ok? Vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos músculos que são adutores e alguns deles recebem exatamente o nome que possuem. São adutores mesmo. Um chamado de adutor curto, o outro de adutor longo, o outro de adutor magno. Adutor curto, longo e magno. Um outro músculo adutor que é o pectíneo. E um outro músculo adutor que é o grácil. Então nós temos quantos músculos aqui? 5. Adutor curto, adutor longo, adutor magno, pectíneo e grácil. Ok? Todos eles estão na parte interna da coxa. Não vai dar tempo de falar de origem, inserção e ação de todos eles. O pessoal da fisioterapia, no segundo semestre, terá uma anatomia voltada à cinesiologia comigo. Se for como o ano passado, o que acontece? No segundo semestre, nós vamos o quê? Separar a turma. Tá? Eu fico com a fisioterapia no segundo semestre e dou a tchau ao odonto, infelizmente, no segundo semestre. Por isso que no segundo bimestre, nós vamos ter que trabalhar o quê? Com o odonto, e a fisioterapia vai ter que auxiliar nisso, como nós estamos fazendo para vocês. Vão ter que prestar atenção nas inervações e vascularizações de cabeça e pescoço, combinado? Porque o pessoal do odonto não pode ficar sem esse conteúdo, porque vocês estão sendo beneficiados com o conteúdo de musculatura de membros superiores e inferiores, e eles precisam ser beneficiados com inervação e vascularização de boca, cabeça e pescoço, sim ou não? Sim. Todo mundo concorda? Sim. Mesmo porque a fisioterapia continua comigo no segundo semestre. Tudo bem? Combinado? Combinado não sai caro. Tá? Então eu não vou me ater muito às origens, inserções, ações aqui para essa musculatura, porque nós vamos nos frequentar, a fisioterapia vai frequentar a companhia no segundo semestre também. E aí eu vou remontar todo esse conteúdo para físio, mostrando a origem, a inserção, a ação, a biomecânica, carga, e lá, voltados para, obviamente, a reabilitação. Né? E o pessoal do odonto, não se preocupem, o segundo bimestre agora, depois dessa primeira prova, o segundo bimestre é todo cabeça e pescoço e fisioterapia. Faça favor de prestar atenção também, porque vai atender a TM. Não sei se vocês acompanham no Instagram, eu só atendo a TM ali, basicamente, né? 80% dos meus pacientes
são de articulação temporomandibular no oral file aí de quinta-feira. E assim tem muito paciente, chove o paciente, por quê? Porque o dentista não está acostumado a atender a TM, então vai para o físio. Então as duas profissões trabalham com articulação com dor crônica, articulação temporomandibular. Então é para as duas turmas prestarem atenção no segundo bimestre. Combinado? Eu não falo por mal, eu falo por bem de vocês. Prestem atenção, tudo que eu estou falando vocês vão usar. E vão usar, é o que vai diferenciar vocês aí quanto bons profissionais no futuro. Certo? Então vamos lá. Quantos músculos eu tenho aqui dentro? 5 adutores. Ok? Quais são eles? Adutor longo, adutor curto, adutor magno, pectíneo e grácil. Muito bem. Então, eu quero que vocês aqui observem os músculos, porque a prova também será prática. Então, a prova será na estrutura. Então, vamos lá. De novo, o compartimento anterior, sem decorar, mas entender a localização das estruturas. Vasto lateral, vasto medial, reto femoral. Rebateu o reto femoral, quem está por debaixo? O vasto intermédio. E aqui compridinho, aqui fininho, sartório, beleza? Matou o compartimento anterior. Depois a gente vai para o compartimento medial. Qual é esse aqui mais superficial? É o grácil, com L no final. G-R-A-C-I-L, grácil, né? Então aqui eu tenho o grácil, ok? Como primeiro adutor. Quem mais eu tenho que dar para ver? O adutor longo, ok? Olha aqui, ó. Aqui é o adutor longo. Ele fica então do lado do grácil. Do lado do grácil, entre o grácil e o sartório que eu retirei. Você viu que eu retirei o sartório? Ó. Então, onde fica o adutor? Onde fica o adutor longo? Entre o grácil e o sartório. Tudo bem? Adutor longo, e aqui eu tenho o grácil. Muito bem. Quem eu tenho aqui, ó, bem pequenininho, aqui, ó, tá vendo? Tem uma divisão de fibra aqui, ó. Aqui é o adutor curto, que nós não temos a possibilidade de ver o pectíneo na peça. Então eu vou considerar aqui para vocês esse como o adutor curto, tá? Ele fica sempre debaixo do adutor longo, tá? Então fica adutor curto, adutor longo e grácil. Tá faltando quem? O adutor magno. Olha aqui a fibra do magno, ó, passando debaixo do grácil. Então, de novo, aqui comigo, prestando atenção. Compartimento anterior, quem eu tenho? Vasto. Vasto lateral, vasto medial, reto femoral. A gente não quer. E vasto intermédio junto com o sartório. Compartimento medial dentro da coxa. Aqui, ó, eu tenho quem? O grácil, adutor longo, bem pequenininho o adutor curto, e essa porção muscular debaixo do grácil é do adutor magno. Pessoal, tranquilo, várias filmagens vão viralizar, não tem problema. Viralizem entre vocês aí que vai dar certo no final para a identificação. E agora chegou o momento de ver o compartimento o quê? Posterior. Está faltando um músculo para encaixar aqui, que é o semicênio. Oi? Esse? Tá. Muito boa pergunta. Essa musculatura aqui é uma continuação do adutor magno. Ele é bem grosso, bem grande. Divide, porque ele vem para as três porções do fêmur como inserção. Para a porção proximal, para a porção média e para a porção distal. Olha o tamanho dele, ó, é enorme. Inclusive, ele chega, inclusive, ó, veja, ele tem uma inserção, inclusive, no côndilo medial do fêmur. Tá? É bem grandão. Ó, pra você ter uma ideia, ei! Por isso que o Usain Bolt ganhava as corridas, ele treinava o adutor, não só por isso, né? Mas por um dos fatores ele treinava o adutor magno. E o que tem a ver? O adutor magno não faz só adução. Quando o membro inferior está em flexão, ele auxilia na extensão. Quando o membro inferior está em extensão, ele auxilia na flexão. Biomecanicamente assim. Tá? Impulso. Veja, então o que eu tenho aqui, pessoal? O compartimento que da coxa posterior.
quantos músculos nós temos aqui? 4. Vamos agora analisar quais são eles. Vocês estão vendo que nós temos um grupamento muscular mais lateral aqui e um grupamento muscular mais medial aqui? São 2 para cá, 2 para lá, tá? Então lembra que nós temos 4 músculos posteriores de coxa, 2 para o lado lateral e 2 um pouco mais mediais. Os 2 mais mediais a gente brinca que são semi-semi. Por que semi-semi? O semi-tendíneo ou semitendinoso, que é o mais superficial, e o semimembranáceo, que é o mais profundo. Semitendinoso e semimembranáceo. E para lateral, outros 2, que é o bíceps. Mas professor, o bíceps não estava no braço? Aqui é o bíceps braquial, aqui é o bíceps femoral, ok? Então quantos músculos estão no compartimento posterior? 4, 2 semi-semi, semitendinoso e semimembranáceo embaixo, e do lado lateral os 2 bíceps, né? Ou melhor, o bíceps da coxa, ou bíceps ali femoral cabeça longa e o bíceps femoral cabeça curta de baixo. Tudo bem, pessoal? E são os famosos isquiotibiais. Eu vou lá na academia treinar os isquiotibiais. São os posteriores de coxa. O que foi? Eu chegar na academia e falar que eu quero treinar meu Isquiotibial. Eu quero treinar meu semi-semi. Mas vamos lá, olha de onde os músculos saem, lá da tuberosidade isquiática. Esses músculos aqui, ó, saem de onde, professor? Da tuberosidade isquiática. Alguém pode colocar o dedo aqui na tuberosidade isquiática da peça para me mostrar o que é a tuberosidade isquiática? Mais para baixo, na parte mais robusta embaixo. Isso. Aí é a tuberosidade isquiática. Então esses músculos saem de onde? Da tuberosidade isquiática. Olha aqui, ó, o tendãozão, ó. Ok? E eles vão para onde, professor? Para a tíbia. Então eles saem da tuberosidade isquiática e vão para a tíbia. Como é que eu aproximo esse ponto A desse ponto B? Já estou fazendo, né? Eles fazem o quê? Eles fazem extensão de quadril e flexão de joelho, ok? Porque eles saem da tuberosidade isquiática e vão para a tíbia. Como é que eu aproximo o quadril da tíbia? Aqui por trás. Extensão de quadril e flexão de quem? De joelho. Nossa, professor, eu faço exercício para treinar glúteo dessa maneira. Estou fazendo errado. Como é que faz para isolar glúteo ou isolar isquiotibiais? Para treinar. Treino muito glúteo. Eu fiz perna não. Bom, ultimamente eu não estou fazendo nada. Uns 2 anos. Ó, então veja só, por isso a minha raiva da academia, né? Porque eu não vou. Talvez se eu fosse, não teria. E aí o que acontece? Terapeuticamente é uma maravilha. Eu vou. Terapeuticamente é muito bom. Pretendo voltar. E aí o que eu faço? Ó, para treinar aqui, o que eu devo fazer para treinar posteriores de coxa? Trabalhar com a perna o quê? Em extensão. Como é que eu faço para isolar glúteo? Trabalho com a perna em flexão. Por quê? Quando eu faço flexão do joelho, eu tiro a ação de quem? Dos isquiotibiais e isolo o glúteo. Assim, ó. Hã? Ó, veja só. Vou mostrar aqui. Olha lá. Para eu trabalhar posteriores de coxa, não é a região dos posteriores de coxa, vocês estão vendo aí ou não? Eu tenho que trabalhar com a perna em extensão. Por quê? Porque os isquiotibiais aqui, o semi-semi, o bíceps, ficam em posição levemente alongada. Então eu consigo trabalhar posteriores. Se eu faço isso com o joelho, ó, flexiono, o que acontece com os isquiotibiais? Ficam o quê? Relaxados, soltos, menos tensionados. Aí eu dou mais ação para quem? É para trabalhar no exterior. Boa? Então como é que você trabalha? Eu vou fazer isso agora. Professor estranho. Ó, e aí, veja. Aqui eu estou trabalhando quem? Glúteo. Você tem paga. Vai pro making off da formatura.
Pessoal, tudo bem? Ei, agora fica a pergunta: qual é a inervação? Qual é a inervação do compartimento anterior? Quem inerva o compartimento anterior? Nervo femoral. Quem inerva o compartimento medial? Nervo obturatório. Quem inerva o compartimento posterior? Nervo isquiático. Lembra da aula? Olha aqui, ó. Plexo lombosacral, região lombar, região sacral. Confere? Olha lá, ó, de novo. Região lombar, região sacral. Olha as raízes aí em amarelo aqui, ok? Então eu tenho que formar essa inervação. Raízes de, olha lá, raízes de L2, L3 e L4 formam um nervo o quê? Femoral. Vem para frente da coxa. Raízes de L2, L3 e L4 também formam um nervo o quê? Obturatório, vem por dentro da coxa. E raízes de L4, L5, S1, S2 e S3 formam um nervo o quê? Isquiático, para inervar os posteriores de coxa. Professor, quer dizer que se eu tiver uma hérnia de disco alta, uma compressão lombar alta, os sintomas percorrerão quem? A região anterior e medial da coxa. Se eu tiver uma hérnia de disco na transição lombosacra baixa, ou uma síndrome facetária, ou uma compressão ali, uma síndrome compartimental isquiática, ou uma síndrome do piriforme, depois eu comento o que é, na região baixa, você terá manifestações de parestesia, formigamento, dores irradiadas para a região posterior da coxa. Tudo bem? Detalhes, detalhe. A inervação do femoral, do compartimento anterior, para no joelho. Tudo bem? A inervação obturatória para o compartimento medial, para os adutores, essa inervação obturatória para no joelho também. Só que eu preciso inervar a minha perna aqui embaixo, ó. Ué, como é isso? Aí quem continua atrás? O isquiático então leva os ramos para a formação de inervação da perna, sim ou não? Mas antes de compreendermos quais são esses ramos, nós temos que compreender qual é essa musculatura da perna. Vamos agora aos compartimentos, não da coxa, vamos agora aos compartimentos da perna. Diga. Então, a inervação do compartimento femoral, a Obturatório, isquiático. Tudo bem, pessoal? Vamos para a perna então, para a musculatura daqui da perna. Vê se todos os grupos estão aqui, para não precisar ficar voltando toda hora no armário. Vou precisar notificar. Gente, eu escrevi tudo pra gente, depois eu passar É uma taquilaria grande, não é? Silêncio! Vamos lá. Vamos à musculatura da perna e vamos dividi-la também em compartimento. Só que agora qual é a diferença? Fundamental. Para a coxa era compartimento anterior, posterior e medial. Para a perna é compartimento anterior, posterior, só que lateral. Deu para entender? Não. É, não pode problema de conversar. O de conversar é esse. Lucas. Quem que é o Lucas? Eu não sei o nome de vocês aí. É esse aqui de camisa. Vamos lá. Aliás, eu fiquei semana passada de pegar a lista aí. Eu não fiz a chamada. A gente não vai ficar com falta. É, tá.
eu já falei para vocês. Podem comentar. Eu não faço chamada. Não, depois essa parte. Só não posta essa parte no Instagram, né? Você pode. Pode. Tudo bem. Ó, de novo. Qual é a diferença da coxa para a perna? Na perna eu tenho o compartimento que é anterior, posterior e lateral. Vamos ao compartimento anterior da perna, olha só. Essa área aqui, ó, é a tíbia, correto? É o osso tíbia. Tem um músculo coladinho na tíbia aqui anterior. Coladinho nessa parte anterior da tíbia. Qual é o nome desse músculo? Tibial anterior. Então, qual é o músculo coladinho na tíbia pela frente? Tibial anterior. Isso o quê? Isso não cai na prova? Isso daí cai na prova. Só isso. Você sabe esse? Não, é isso daí. Que são os mais fáceis. Ele fica coladinho na tíbia. Pela frente. E depois nós teremos um que fica coladinho na tíbia por trás. Adivinha o nome que ele terá? Tibial posterior. Tá vendo? Isso daí. É esse daí que nós vamos colocar. Ó, veja, silêncio. Eu não posso fazer brincadeira. Porque aí vocês acabam dominando a aula. É pouca aula. Tá tudo bem? Então tá ótimo. Tibial anterior. E a sequência é qual? Próximo músculo. Veja, é um filetezinho que tem aqui, ó, escondidinho. Ele está indo para o dedão do pé. Como chama o dedão do pé? Hálux. Então ele é chamado de extensor longo do hálux. Ele é longo. Extensor longo do hálux. E em sequência eu tenho um músculo aqui, ó. Ei, que ele está indo para onde? Para os dedos, de segundo a quinto dedos, ok? De segundo, terceiro, quarto, quinto dedos. Se ele está indo para os dedos, é o extensor comum dos dedos. Então, quantos músculos eu tenho no compartimento anterior da perna? 3. De novo, quantos músculos eu tenho no compartimento anterior da perna? 3. O tibial anterior, o extensor longo do hálux e o extensor comum, né? Ou longo, pode pôr longo, não tem problema. Extensor longo dos dedos. Tudo bem, pessoal? A canelite ou periostite é um movimento refratário excêntrico crônico dessa musculatura. Isso ocorre. Vamos lá? Pergunta importante. Já ouviram falar de canelite? O indivíduo começou a correr, foi lá na running média, eu sou atleta. Então, ele foi lá correr. Para, Porque você foi na running média? Não fala mal. Teve canelite? Não fala mal. Não, eu patrocinei a running média, eu vou falar mal. Não fala mal. Não sei se você viu na camiseta lá, tem uma Maurício, do Maurício, né? A moral da história, eu patrocinei a running man, mas sempre tem um ou outro que acha que é outro nessa. O atleta descomunal e tal. Porque aí o cara começa a correr errado. Porque como é que se corre? Ah, mas tem que correr. Meu Deus. Dá uma volta na oração. É da largada. Não tropeça, por favor. É boa, mas veja só, como é que corre? Normalmente as pessoas correm errado. Elas correm de retro para médio pé. Elas usam muito do golpe de calcanhar no chão. O pé é dividido em antepé, médio pé e retropé, correto? Normalmente as pessoas quando começam a correr, correm assim, em cima do centro de gravidade. E é errado correr em cima do centro de gravidade, ok? Não parar, vai ser motivo de muita chacota. Então, os indivíduos normalmente correm o quê? Em cima do centro de gravidade. E é errado. Por quê? Porque quando você entra com um golpe de calcanhar, vejam só, quando a gente entra com um golpe de calcanhar no solo, o que passa a acontecer? Ó? Eu entro aqui, veja, o pé está assim, tá? Entro com um golpe de calcanhar, a tendência é o quê? Ó? A ponta do pé
cair, não é? Ó. A tendência é a ponta do pé desabar. Quem evita que a ponta do pé desabe? Os músculos que a gente acabou de estudar. O tibial anterior, o extensor longo do A, o extensor longo dos dedos. Porque olha o eixo do tornozelo onde é que está. Eu não entro aqui, ó, solo. Entro aqui, ó. Golpe de calcanhar. Ó a tendência. É da ponta do pé cair. Quem evita que a ponta do pé caia? Esses músculos. Então, se você correr de retro para médio pé, você vai ficar usando muito esses músculos aqui, que tem origem na tíbia. Vai dar o quê? Uma tendinite desses músculos, e esses músculos vão começar a tracionar o periósteo, que é uma periostite, que no caso é o que a gente chama de canelite. Então, o que a gente orienta? Não correr de retro para médio pé.